Olá, eu sou o Thiago Alves, embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil. Estou aqui hoje para falar um pouquinho mais para vocês sobre essa escolha de parceria entre a Audi e a minha pessoa. Sou o CEO da Regos e do Spaces aqui no Brasil, a maior empresa de coworking no mundo, que aqui no Brasil tem mais de 70 locais, e um grande entusiasta por mobilidade elétrica sustentável. Diretor e também um dos cofundadores da Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores e sempre aí uma pessoa conectada com o que há de mais moderno em tecnologia. Fui comprador de um carro elétrico número 34 no Brasil. Eu instalei os primeiros carregadores veiculares de espaços de coworking do Brasil, que foi numa primeira unidade nossa no Spaces, na Vila Madalena. A minha história com a Audi do Brasil começa desde muito lá atrás. Eu já tive vários veículos da marca, já visitei a fábrica na Alemanha também, né? Fiz o meu dever de fã visitando, e quando eu fiquei sabendo da chegada no Ito no Brasil, né, eu me aproximei da marca para poder estar trazendo então essa mensagem de mobilidade executiva sustentável premium. Hoje para mim é um grande prazer estar aqui representando a marca, né, levando esse grande movimento da marca, trazendo esse veículo elétrico, né, e futuramente com mais de 30 veículos eletrificados da frota para todo o mercado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma super transmissão ao vivo do Intalks. Hoje o Intalks Digital, powered by Verity, né? E para começar esse bate-papo comigo hoje aqui, onde a gente vai receber o Pedro Brito, né, diretor da Eletrobras Furnas, aqui o Victor Gonçalves da Verity, hoje vai ser o host de vocês. Seja bem-vindo, Victor, ao nosso bate-papo de hoje. Salve, Thiago! Muito bom estar aqui. Galera, sejam bem-vindos ao Intalks Digital e vamos fazer essa live ferver. Muito bom. Eu queria dar boas-vindas ao nosso convidado que está conectando agora, aqui ao Pedro Brito, né, diretor-presidente de Furnas. Pedro, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Valeu, Thiago. Fala, Vitor. Estamos aí na luta aqui das conexões. Muito bom. Muito bom, gente. A gente vai hoje fazer um bate-papo diferente com vocês. Na verdade, o Victor vai tocar o bate-papo com o Pedro. A gente vai falar aqui, né, de como trazer transformação digital e aplicar, né, a transformação digital em grandes indústrias,
na palavra aí de uma das maiores indústrias do país. Antes de começar, eu queria lembrar a todos que aqui no Intalks você pode participar. Primeiro, essa transmissão ela é simultânea, ao vivo no LinkedIn, no YouTube, né? Então, tanto no YouTube do Intalks e da Regos Brasil, quanto no LinkedIn aqui. Hoje está ao vivo no meu perfil, no perfil do Victor, em vários perfis simultâneos aqui. Por favor, comente de onde você está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, o país, né? Participa também mandando perguntas e colocando o seu ponto de vista nos comentários. Muito importante, a gente sempre traz aqui para dentro do Intalks, e hoje no Intalks Digital a gente quer ouvir vocês. Quais são as dúvidas de vocês quanto ao assunto transformação digital nas grandes empresas, nas grandes indústrias. Agora também é um bom momento para você compartilhar essa live, né? O pessoal que está no LinkedIn, clica no compartilhar aqui embaixo. O pessoal que está no YouTube, copia e cola o link aí para estar mandando aí para aquele amigo que vai se interessar pelo tema, ou mesmo um colega de trabalho que vai estar participando desse bate-papo. Lembrando a todos que depois todas as lives do Intalks são traduzidas para Libras, né? E a gente sobe de volta no YouTube, né? Do Intalks e da Regos Brasil. Você pode ver também a versão com acessibilidade, para a gente trazer um pouquinho mais também de acessibilidade para quem tem deficiência auditiva no mundo de negócios também. O Intalks Digital, oferecido pela Verity. Um grande abraço pelo Alexandre Barsi, que tenho certeza que está assistindo aqui a nossa live. Hoje trouxemos para você, pessoal, um bate-papo diferente, como eu disse, né? Eu vim só fazer a abertura, vou voltar com as perguntas de vocês, mas vou passar o bate-papo para o Victor Gonçalves da Verity, que vai tocar hoje esse tema de como aplicar transformação digital nas grandes indústrias, com o Pedro Brito, que é diretor e presidente de Furnas. Deixa eu só ler a biografia do Pedro aqui. Ele é diretor e presidente de Furnas, diretor de administração interino, mestre em Direito de Negócios pela FGV em São Paulo, especialista em Direito Societário pela FGV, especialista em Regulação do Setor Elétrico e Direito Processual Público da Universidade Católica de Santos. Atuou como gerente jurídico da Empresa Metropolitana de Água e Energia, a EMAI, no estado de São Paulo também. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez ao Intalks. Vou voltar aqui para trazer perguntas de vocês. Por enquanto, vou deixar, então, para a pergunta inicial com o Victor para ver esse bate-papo. Muito bom, muito obrigado, pessoal. Valeu, Thiago. Muito bem, Pedro. A gente sabe que você é uma pessoa ávida por inovação, então ter aceitado o nosso convite, fazer parte desse momento, é uma grande honra para a gente. E eu vou começar, antes da gente até entrar no tema da transformação digital, talvez seja muito importante quem está nos assistindo compreender a importância de Furnas para a nossa sociedade, né? O que Furnas faz, deixar isso bem claro, mas principalmente o quanto o valor que Furnas gera é importante para a nossa sociedade. Então, dá um overview para a gente bem rapidinho sobre Furnas e a importância de toda a empresa de vocês para nosso grande país. Obrigado, Vitor. Bom dia aí a todos. Estamos aqui entrando pelo celular. Eu estou aqui no prédio, na nova sede de Furnas, que fica aqui na Graça Aranha, no centro do Rio de Janeiro. Bem, Furnas se não for a maior, é uma das maiores, para mim é a maior empresa de geração de transmissão do Brasil. A gente está em 16 estados, mais o Distrito Federal. A gente tem uma matriz essencialmente limpa, a gente é responsável pelo tráfego de mais de 40% de toda a energia que circula no país por nossas linhas de transmissão. Temos aqui um time de 2.800 colaboradores, né? Está dentro de um grupo gigante também, que é o Grupo Eletrobras, sendo dentro desse grupo aqui a principal empresa. Tem até que tomar cuidado na hora de falar isso, mas é a empresa que já está no coração da gente, né? Mas é uma empresa responsável por geração de energia limpa, né? A gente tem mais de 22 ativos de geração e de transmissão. Então, de fato, é uma gigante do setor. Legal, Pedro. E a gente sabe que talvez para algumas pessoas tenha ficado até um pouco mais claro agora o quão importante é Furnas para o nosso país, e muitos daqueles que estão aqui assistindo têm a sua energia provida aí por Furnas. Então, haja valor, né, nisso tudo. E a gente sabe que o momento da transformação digital é um momento perene e vai continuar acontecendo durante muito tempo. A gente sabe que a transformação digital é um caminho sem volta, mas talvez valha a pena a gente dar um passinho antes e pensar que, para sermos digitais, é necessário ter alguns ingredientes.
E um deles, a gente sabe, a gente tem conversado bastante sobre isso, o Verity Furnas, né, no projeto que a gente tem atuado em conjunto, que é sobre como nos tornarmos, através dos nossos processos, da nossa operação, mais enxuto, tornar a operação mais lean, tornar a operação mais produtiva no ponto de vista de gerar valor para o seu cliente, né, para a sociedade, e ao mesmo tempo fazer isso otimizando a energia. E aí eu não estou brincando com energia elétrica, otimizando esforços, né? Esforços. E aí, Pedro, como é que você enxerga essa relação da importância de pouparmos esforços, pouparmos o desperdício quando a gente fala de sermos mais digitais? Afinal de contas, o mundo digital traz muitas possibilidades e a gente sabe que a transformação digital não é só tecnológica. A gente precisa mexer em toda a nossa estrutura, seja ela de mindset, seja ela de processos, mas que a gente consiga, através de uma operação que possa ser verdadeiramente digital, produzir mais valor. Então, onde que entra o ágil e onde que entra o lean nessa oportunidade de sermos mais digitais? Legal, Vitor. A pergunta interessante. O setor elétrico, de um modo geral, a gente está dentro de um setor super tradicional, um setor que, em termos de tecnologia, ainda tem uma tecnologia da década de 50, 60. Né? As nossas grandes instalações são instalações de uma tecnologia consolidada nesse período. E é um setor que vem passando por uma transição no seu modelo de negócios, vem passando por uma transição na sua maneira de administrar esse negócio, né? Na sua maneira de interagir com o seu mercado. Está se descobrindo nessa transição. E por ser um setor que ainda você tem uma competição para o mercado, mas não no mercado, mas com uma perspectiva de abertura, então a gente precisa ser mais competitivo, né? A gente precisa estar mais antenado. E quando a gente veio para cá, já havia muitas iniciativas, né, na área de digitalização e na área de inovação. Então, quando você pega uma empresa desse tamanho, né, com linhas de transmissão expostas, com ativos da década de 50, você percebe que há muito por fazer em termos de ser lean, né, para usar a sua expressão. E como estamos em transição de digitalização, já é uma empresa praticamente descarbonizada, há um trabalho de casa na base, assim, numa estrutura de dados. A gente produz muitos dados, a gente ainda tem muitas instalações em digitalização, em teleassistência. Então, quando você tem um pensamento focado nisso, né, focado em como você pode melhorar esse processo continuamente, não só reduzindo custos, mas antecipando algumas tendências que podem, de alguma maneira, destruir o seu negócio, é uma mudança de mindset que a gente vem produzindo, e a gente acredita que quanto mais as pessoas estiverem conectadas com esse tipo de visão, mais eficiente vai ser a empresa, porque ainda há muitas perdas, né? Seja perdas de dados, perdas por questões que a gente ainda não consegue controlar, riscos que a gente ainda não consegue medir, ativos que a gente ainda não consegue otimizar. Então, trabalhando as pessoas para que, de um certo modo, elas tenham essa conexão com o negócio e consigam fazer diferente e melhor, né? Acho que é isso que a gente tem implantado aqui. A gente está trabalhando nesse nível, o nível das pessoas, né? O nível de mudança, o nível de ajustar as lentes, né? Como eu falei contigo ontem. Então, as coisas estão lá, mas a lente ainda não está bem focada. Então, a gente está, eu acho que essa metodologia Lean, ela ajuda a ajustar essa lente e trazer o negócio para o centro, né? E é legal a gente conectar essa história a um repertório passado, né? Para quem está chegando aqui agora e de repente, o que é o Lean? Do que a gente está falando? O Lean é uma abordagem que, derivada lá da indústria japonesa, otimiza os seus processos para evitar desperdícios, garantir mais qualidade e produzir mais valor para o seu cliente. Isso tem mais de 50 anos, bem mais que isso, em que todo esse modelo não é simplesmente uma metodologia técnica, né? É uma filosofia de gestão da organização para permitir
que metodologicamente, processualmente e modelo mental das pessoas garanta esse olhar, né? A gente, ao invés de produzir simplesmente por produzir, conseguir ter uma visão clara do onde na minha produção eu tenho desperdício, onde eu potencializo o valor. E essa iniciativa de Furnas é sensacional, porque do ponto de vista da transformação digital, não adianta tornar digital aquilo que é ineficiente processualmente, né? Não adianta digitalizar as coisas, mas digitalizar aquilo que realmente funciona, aquilo que faz sentido. Então, essa é uma iniciativa sensacional. E aí, Pedro, a gente tem alguns desafios, né? Estou falando aí de empresas de modo geral e também na indústria de vocês, que é o mindset das pessoas, né? Você mesmo falou aqui, começa pelas pessoas, e o quanto você entende que há de desafios e quais são esses principais desafios nessa transformação que começa mais no ser humano do que do ponto de vista do digital tecnológico. Quais são esses principais desafios que você enxerga? Vitor, são muitos desafios, né? Vou tentar aqui colocar numa trilha, né? Eu até brinco, assim, é como se fosse aquela animação de como domar o seu dragão, né? Então, você tem uma empresa que faz um negócio muito bem, né? Trabalha muito ainda no nível incremental, e é um negócio em transição, né? Então, a gente precisa lidar com esses dois mundos e tem aquela metodologia, aquela mentalidade de sempre incrementar valor, incrementar eficiência, que acho que no momento que a gente está vivendo no setor já não é mais suficiente. Então, a gente precisa pensar também em como que esse negócio vai ser destruído, de certo modo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de entender quem é o seu público, quem é o seu cliente. Então, como o turnover é uma empresa estatal, é pequeno, então a gente começou justamente pelas pessoas. Tudo começa, se desenvolve e termina nas pessoas. A gente começou primeiro com um programa muito forte aqui de resgatar aquelas iniciativas que já existiam. Eu acho que esse apoio da alta gestão para essas iniciativas é fundamental. Sem esse apoio, as coisas você não consegue permear, capilarizar dentro da empresa e fica aquela briga, né? Voltando de novo lá no como treinar o seu dragão, né? Aquele nerdzinho que, de repente, vê as coisas de uma maneira diferente, vai lá no cara que doma, lá, que briga com o dragão e fala, pô, mas isso aí não tem nada a ver, né? E fica falando sozinho. Então, aqui, a ideia é que não, a gente tem que entender esse negócio e tem que trabalhar nesse nível. Então, assim, uma reprogramação cultural, que a gente chama aqui de um programa de transformação cultural, foi fundamental. Então, já que a gente não tem turnover, a gente vai trabalhar com o que a gente tem e trabalhar rápido e trabalhar melhor. Então, essa reprogramação cultural tem acontecido. Essas parcerias de transferência, a gente tem uma parceria também com vocês, essas parcerias de transferência, que é a injeção na veia, né, de mindset, a gente também tem, trabalha nesse nível, e tem aquilo que eu chamo de parcerias de cooperação, é você trabalhar com empresas que têm o mesmo DNA que o seu, para a gente fazer uma mudança do tipo inside out, né? Então, a gente tem parcerias com a Petrobras, o FRJ, no MIT RIP, que a gente já divulgou. A gente tem parcerias com o BNDES, né, no Real Estate Funding aqui, que a gente está trabalhando também para lançar. A gente já está aqui numa parceria embrionária com o Banco do Brasil, também já trabalhando num fundo de Venture Capital. Então, por meio dessas parcerias, a gente consegue trabalhar no nível da regulação, dos órgãos de fiscalização, mudando um pouco essa visão do risco, mudando um pouco essa visão de métrica, e com essas parcerias de transferência que a gente tem com a CyberLabs, com a Veritas, e com outras empresas aqui, que a gente nem pode mencionar, mas com isso a gente coloca as pessoas que estão aqui dentro, dá uma injeção dessa adrenalina inovadora e as coisas têm acontecido, né? Também o nosso programa de inovação aberta é um programa super importante para trabalhar nessa camada de todas as áreas. Então, não é só os engenheiros, não são só os técnicos, né? Você tem uma empresa com 2.800 colaboradores espalhados em 16 estados, com características diferentes, questões culturais, visões de mundo. Então, de fato, a gente precisa de algo agregador, algo que
trabalhe a mente das pessoas para o negócio que elas têm, essas mudanças incrementais, mas para aquele negócio que a gente ainda não tem, mas que está perto. Ele pode vir como uma ameaça ou ele pode vir como uma transição suave. A gente quer trabalhar no nível da transição suave. Tem vários insights aí nessa tua fala, né? E eu fiz algumas anotações. Vou pegar em momentos. Você falou dessa relação dos diversos estados e todos esses funcionários estão distribuídos, então essa relação cross-cultural numa mudança de mindset para transformação digital, isso é um mega desafio, né? Eu sempre falo que cada um é perito da sua própria experiência, então são 2.800 e poucas pessoas, né? Mais que isso, que cada um é um universo dentro de Furnas, e como você conciliar todos em torno de um propósito que passa a ter uma mentalidade, como você falou, se antecipar a uma destruição provável de relação como o mundo é hoje, de como os negócios são estabelecidos, né? E é muito importante nesse processo, como você falou, o patrocínio, essa relação executiva, e a gente tem aqui o Pedro, né, só fazendo, inclusive, retificando um ponto, o Pedro não é o presidente e diretor de administração interino, ele é o diretor de administração e presidente, né? E então acumula esses dois papéis aqui, e ele está aqui colocando a realidade e desafios que enfrenta e tudo aquilo que a gente está observando de promoção dessa mudança de Furnas no nosso mercado, no nosso país. Então, isso é um exemplo de patrocínio também. E uma das coisas que você falou que me inspirou, e me lembrei de uma história aqui, Pedro, e eu acho legal a gente trazê-la. Tem uma tirinha que é uma relação do pupilo com o seu mestre. E aí o pupilo fala para o mestre o seguinte: mestre, como faço para me tornar sábio? E aí o mestre responde para ele: boas escolhas, meu filho. E o pupilo pergunta novamente: mas como fazer boas escolhas? E aí o seu mestre responde: experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Então, tem um caminho de aprendizado aí, né? Você precisa passar por algumas questões que vão te gerar aprendizado para, então, aprender diante de um cenário extremamente adaptativo, que essa é uma tirinha extremamente antiga, mas extremamente fundamental e relevante na mudança de mindset das pessoas nesse momento. Afinal de contas, a previsibilidade é algo que tem caído por terra. Então, sensacional ouvir isso aqui, o Pedro. E aí teve uma outra coisa que você falou também no momento da tua introdução, né, sobre a relação do ser ágil, que é a relação da ser digital é mais mensurável, permite que a gente consiga levantar alguns dados, e ainda há a necessidade disso ser mais presente nas empresas, e propriamente Furnas. Agora, onde que você encontra a relação da importância, como você vê o peso da importância de dados para a gente entregar uma melhor experiência para o cliente nesse século cada vez mais digital? Pois é, Vitor. A gente é um grande produtor de dados, só que os dados ainda estão numa camada experimental, né? Então a gente ainda não trabalha adequadamente com os dados. Então essas parcerias têm trazido para a gente vários insights, inclusive que podem mudar até o modo de como a gente faz os negócios, né? Então a gente tem mais do que energia, né? Eu acho que se tivesse um mantra que a gente pudesse usar aqui, é como se a gente fosse uma empresa cujo propósito é iluminar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Então, quando você fala iluminar a vida de todas as pessoas, a gente não está falando só de energia, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de sociedade, a gente está falando dos nossos próprios colaboradores, do pessoal que está aqui dentro produzindo. E quando incorpora isso e a gente traz essa questão de como que eu posso pegar esses dados e colocar dentro desse frame, de iluminar a vida das pessoas, de oferecer um produto melhor, de oferecer um serviço melhor, de ser reconhecida como uma empresa relevante, não só como uma fornecedora de energia, mas como exemplo de ética, exemplo de posicionamento, exemplo de cuidado com o meio ambiente, exemplo de cuidado com as pessoas, né? Então, reunir toda essa gama de dados e fornecer não só para o nosso cliente interno, como para o nosso cliente externo, esse histórico de melhoria contínua de processos. Os dados são importantes
por exemplo, para mencionar dos nossos negócios, que são linhas de transmissão, se a gente capturar esses dados e conseguir estabelecer alguma metodologia preditiva para alguns problemas que são recorrentes nossos, a gente vai oferecer algo melhor e mais barato, que também é importante. Então, a gente também está trabalhando nessa linha. Se a gente conseguir dizer que a nossa fonte de energia é limpa, né, e certificar essa fonte, falar, olha, você que está adquirindo energia, e a gente imagina que no mercado, muito em breve, você possa, como consumidor residencial, escolher a empresa que você quer adquirir energia. E a gente te dê a garantia de que a minha energia está certificada, é uma energia limpa, eu também estou iluminando a vida daquela pessoa. Ela sabe que quando ela liga ali o interruptor, ela não está causando nenhum dano, ela não está contribuindo com o aquecimento, ela não está desmatando florestas, enfim. Eu acho que, assim, os dados, a gente tem trabalhado nessa camada e eu entendo que isso vai ser algo que entra nesse frame de iluminar a vida de todas as pessoas, de um modo geral. Então, daí dá para você ter uma ideia do que a gente já tem feito, né? Tem muita coisa que ainda está no laboratório de Dexter aqui, né? Já para usar uma outra animação, já usei do Como Domar o Seu Dragão, mas também tem o laboratório de Dexter aqui. Então, a gente está trabalhando, a gente entende que isso é relevante e isso, de fato, vai mudar uma relação que a gente tem com os nossos consumidores. Para dar o exemplo aí da utilização. Sensacional. Sensacional, Pedro. E legal você estar trazendo essas relações metafóricas com as animações, né? A gente tem no teu discurso, a gente percebe nitidamente a necessidade da experimentação para a gente entender o que funciona do que está disponível, o que funciona para a gente, né? O que funciona para Furnas. E toda essa relação você ainda conseguiu conectar com o propósito, né? O propósito da organização para endereçar ações. E aí eu te pergunto, que ações você pode comentar aqui que de inovação estão sendo feitas por Furnas? Interajo bastante com a Ana Cláudia, né, com o pessoal de tecnologia, Marcelo Pinheiro, e tem várias ações ali, mas o que você pode contar para a gente do que está acontecendo de inovações e que já pode ser falado aí para o mercado, pode ser falado aqui para a gente? Seguindo esse propósito, né, que você trouxe aqui, super legal. Vitor, tem muita coisa acontecendo, né? Por exemplo, a parte de inovação aberta. Já são mais de 500 projetos que foram apresentados, já tem economia real, verificada, medida, né? E é um programa que eu reputo assim, essencial para a gente, porque ele trabalha no nível de mudança de mindset, de visão, e está produzindo resultado. Então, e associar. Vitor? Olá, pode seguir, Pedro. Tá, então a gente trouxe assim, especialistas de mercado para avaliar essas nossas iniciativas e, eventualmente, conseguir escalá-las, conseguir transformar aquilo no spin-off do nosso próprio negócio. Fora isso, a gente tem as fundações digitais, a DevOps, a própria iniciativa que a gente tem junto com vocês de Lean Digital. Então, a parte trabalhando também no nível de sandbox, de blockchain. Então, muita coisa acontecendo em termos de desenvolvimento, né? A nossa área de P&D também é muito conectada com esse novo momento de fazer as coisas, de gerar valor, não só para o nosso negócio, mas para a sociedade. Trabalhando assim, muito profundamente numa experimentação de baterias de geração verde, né, mesmo. Então, a empresa, apesar de estatal, apesar de ser um dragão, né, pesado, a gente tem conseguido estabelecer com esse apoio, né, com essa abertura, com muita humildade também, porque a gente tem que entender onde é que a gente está, entender as pessoas, o momento,
E a gente tem percebido que com todas essas iniciativas a gente consegue congregar um número grande e as produções acontecem. Talvez a grande dificuldade seja como você estabelecer uma governança de todas essas frentes, né, para poder extrair o máximo disso. Mas tudo isso tem sido feito na área de digital. Esses treinamentos, essas transferências de know-how, de conhecimento, no intuito de colocar a empresa num outro patamar de negócio, né? E a gente acredita que, estou aqui há 1 ano e meio, praticamente, a gente vem agora de uma Olimpíada Nacional de Inovação, só para você ter uma ideia. A gente conseguiu colocar 8 empresas do Grupo Eletrobras, que são empresas... O Grupo Eletrobras é o maior grupo, né, de energia da América Latina. A gente colocou o Brasil inteiro, praticamente todas as regiões do Brasil, congregar a Olimpíada Nacional de Inovação. Projetos fantásticos, né? Coisas que as pessoas vão ouvir falar em breve aí dessas iniciativas. Muito bem. Olha o Thiago na área aí. Thiagão vai... Acho que tem perguntas aí, né, Thiago? Temos, Victor. Deixar o Pedro tomar um ar ali para ele descansar um pouquinho. Eu vou trazer algumas perguntas da audiência, lembrando a todos vocês que estão conectados aí que você pode participar tanto pelo YouTube quanto pelo LinkedIn. O Pedro está reconectando para melhorar um pouquinho a conexão dele ali, pessoal, já trouxe o Pedro de volta. Pedrão, vou trazer algumas perguntas da nossa audiência aqui para você. Vou tentar resumir algumas delas. Assim, eu acho que teve muita pergunta no conceito de smart cities, né? Você acredita que a transformação digital e principalmente, né, Furnas sendo um grande provedor de infraestrutura em geral, como é que está para vocês smart cities? Está muito longe? Está próximo? Está para chegar? E comenta um pouquinho a visão nesse sentido. Thiago, a gente tem pensado nisso, né, com a varejização do setor de comercialização de energia, de como a gente se conecta com a ponta, né, na parte de Smart Cities. Tem uma iniciativa com uma empresa de mobilidade urbana, que a gente está estudando também, congregar a geração de energia com transporte limpo, rápido, a questão dos blocos, né, de geração distribuída, de autoprodução de energia, na área de storage, na área de comunidades. Eu acho que a gente tem que mudar o foco, principalmente as empresas de distribuição de energia, como que elas lidam com essa questão das comunidades. Eu acho que essas comunidades têm que ser autoprodutores de energia. A partir da autoprodução, eles conseguirem ainda uma renda e resolver o problema da distribuição. Então, tem uma série de iniciativas que a gente pode... já tem pensado nisso, a gente está se posicionando, já tem estudado, e a gente está muito conectado também com essa questão do Smart City. Muito bom, muito obrigado. Deixa eu trazer algumas outras perguntas aqui também da nossa audiência. Você comentou durante uma das suas falas, Pedro, o Victor até ressaltou a importância, né, da gestão, né? E muito se fala que dentro dessa nova próxima década agora, a gente vai migrar totalmente de uma gestão tradicional, física, né, onde o gestor ele gerencia pessoas, e a gente vai passar muito para uma gestão baseada em metas e resultados e KPIs, até porque a forma como as pessoas vão ser medidas cada vez mais vai ser digital. Você acredita nisso? Acha que é uma tendência para os próximos meses? Tem trabalhado alguma coisa nesse sentido também? Indicadores de performance das pessoas com base nessa transformação digital que você comentou para Furnas? Isso aí, sim. Isso aí foi a externalidade positiva da pandemia, né? Como a gente está numa transição, a pandemia acelerou tudo aqui. Eu lembro que quando a gente chegou aqui no ano passado falando sobre home office, ficou aquela, home office, enfim, o que é isso, né? Aí a gente entrou em home office em 24 horas. E quando a gente entrou, surgiu uma oportunidade de você
partir dessas ferramentas que a gente tem de conexão, não só medir a conexão. Acho que você não mede produtividade pela conectividade, né? Na verdade, a gente criou uma ferramenta que eu consigo medir a produtividade através da conectividade. Então, isso é importante até para o gestor, né? Saber entregar os trabalhos por tarefas, por metas individuais. Isso, né? O colaborador valoriza a companhia e a gente aproveita o momento para poder experimentar isso. E tem dado certo. É uma mudança muito radical de mindset. As pessoas estão acostumadas a cumprir jornada, né? Não a produzir durante a jornada. Há muito desperdício, às vezes, de tempo, de energia nesse período. E por meio dessa medição, que não tem a intenção necessariamente de gerar calor, né? Mas de gerar valor. Então, a gente conseguiu, também é um desenvolvimento aqui da nossa... Muito bom. Teve um pequeno atrasinho na conexão do Pedro ali, mas já deve retomar em alguns segundos, pessoal. Agora eu queria aproveitar, trazer aqui uma pergunta que teve para você, Victor, durante aqui as perguntas. Estou monitorando em todos os canais. E uma das perguntas que foi muito interessante aqui foi, deixa eu trazer o Pedro de volta. Então, Victor, você tem visto na Verity o mesmo nível de transformação digital que o Pedro comentou da Eletrobras? Assim, é uma demanda que esse mercado vem gerando? Grandes empresas buscam a Verity hoje atrás disso? Sem dúvidas alguma. Uma das nossas características principais é abordar a transformação digital pelo aspecto cultural. Então, como o Pedro falou, né, nada se faz sem as pessoas. A geração dos robôs, ela é uma geração de apoio e auxílio, mas o robô não sente. O robô, ele ainda não toca a mente das pessoas. Então, nosso viés de transformação, ele é baseado no que as pessoas sentem, no que as tocam, no que as engajam, no que as fazem ser mais produtivas. Então, as metodologias são fundamentais, são importantes, são essenciais, mas a gente não pode desprezar o fator humano. Então, esse processo de transformação é uma necessidade, eu diria, não é só um desejo, é uma necessidade pelas grandes empresas, até visto que a gente está falando de Furnas, né? Quase 3 mil pessoas aqui, mas e quantas outras também grandes empresas com 5, 10 mil pessoas e mais, o desafio de conciliar todos em torno de um propósito, o quanto fazer com que as pessoas tenham uma visão clara da importância e consciência da realidade digital. Tanto que a gente fala que é importante gerar consciência digital, consciência lean, consciência ágil, consciência digital, para que as empresas consigam progredir e anteciparem, muitas vezes, a sua própria mudança de escopo de atuação e de produção de valor. E aí, a grande resposta para tudo isso é: quer ser digital? Você precisa ter ousadia para antecipar as mudanças no seu negócio e não esperar que as ondas batam à sua porta e você seja obrigado a mudar, porque isso para alguns pode ser até tarde demais. Então, a antecipação é algo que tem acontecido muito e as empresas têm procurado a gente para isso, exatamente por esse prisma da antecipação das mudanças. Muito bom, muito obrigado. Bom, eu deixo aqui vocês para mais a segunda parte do bate-papo. Eu volto no final se tiver mais algumas perguntas da audiência. Pessoal, participem, mandem suas perguntas. Hoje é uma transmissão multi-stream, multicanal. A gente está em tudo quanto é mídia que você pode imaginar aí. Pode mandar sua pergunta lá que eu estou monitorando e vou trazer aqui para o bate-papo. Vou deixar de volta, então, o Pedro com o Victor para a segunda parte do bate-papo. Boa, obrigado, Thiago. Pedro, eu vou voltar, você trouxe várias questões, várias ações, né, que estão sendo feitas por Furnas para produzir inovações nesse ambiente Dexter, como você também propriamente falou. Agora, a gente sabe, vou voltar no assunto do mindset, relacionar isso ao ambiente estatal, né? Como você enxerga a capacidade de adaptação das pessoas num ambiente como esse? Sabendo que é um desafio para qualquer pessoa, e como é que você enxerga essa capacidade de adaptação das pessoas num cenário em que precisamos nos transformar? Não é uma opção, né? É uma necessidade. Então, como é que você enxerga isso e que estímulos podem ser feitos para as pessoas para que elas busquem a transformação de si mesmas antes de uma transformação externa?
Excelente, Vitor. Bem, primeiro, a empresa, pessoal super qualificado. Né? Você pega uma empresa estatal, acesso ao concurso público, tem toda aquela prova de qualificação, então você tem pessoas extremamente qualificadas. O momento que as empresas têm passado, que o mercado tem passado, tem contribuído muito com essa adesão, né, das pessoas a essas iniciativas de mudança. Então, a gente tem vários webinários, vários treinamentos, e a gente percebe que há uma adesão, que há uma procura, né, das pessoas por essa mudança. As conversas que a gente tem são muitas, né, que ficaram multiplicadas aqui pelo momento. Então, assim, eu percebo que a gente passou por mudanças do ponto de vista, por exemplo, a gente mudou de prédio. Então, isso é uma mudança radical, era um prédio que a gente estava há 50 anos. Né? Aí, por várias razões, a gente mudou de prédio. Isso já contribui, é um prédio com uma concepção de trabalho diferente. Então, assim, a hipótese Gaia, né? É o ambiente moldando a maneira como a gente vive. Então, assim, você está agora num ambiente de open space, num ambiente em que sem paredes, num ambiente de super interação. Então, tudo isso é um grupo, um conjunto de coisas. O momento que a gente está vivendo da história do setor, o momento que a gente está vivendo da história da humanidade, né? Tudo isso acabou contribuindo positivamente para a absorção dessas iniciativas de mudança. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, né, surfar nessa onda, pessoal super qualificado, pessoal se engajando em todas essas iniciativas, querendo, de fato, dar um passo, né, adiante, querendo ser esse agente da transformação. Há, assim, uma ideia de reprogramação mesmo. Né? Falo por mim também, eu sou advogado, né? E a gente está falando aqui sobre inovação, ou seja, isso aí já é algo que denota que a gente se tornou mais fluido, né, dentro das empresas estatais. E algumas das iniciativas que a gente tem feito, né, que eu até mencionei aqui, elas vão para além, né, do setor privado. Talvez porque aqui a gente tem dado também esse apoio e a gente tem sido impactado muito por esse momento. E a gente sempre fala que mudanças, elas podem ser empurradas ou antecipadas. Então, pode haver um agente externo que te oprime e te obriga a fazer uma mudança, ou você pode antever, né? E esse antever exige essa dose de coragem, essa ousadia, e é o que a gente tem percebido, né? Agora, que recado, Pedro, você daria para outros executivos de outras empresas, estatais ou não, mas que passam ou passarão necessariamente por esse processo de transformação? Qual o recado que você daria para eles? Olha, Vitor, eu vou falar. Você falou da questão da sabedoria, né? A gente aprende com os erros, né? Então, assim, um recado que eu daria, principalmente para empresas de grande porte, empresas que às vezes estão numa posição aparentemente inabalável, né? Primeiro, a gente tem que ter muita humildade como administrador. Né? A gente conseguir enxergar e saber que mudança, como você disse, é algo inevitável. A gente sentia menos isso no passado. Né? Mas com a aceleração tecnológica, essa percepção ficou mais presente. Então, a gente sempre está em transição. Entender que essa transição pode ser da maneira que você falou, a gente pode ser empurrado. Ainda para usar lá, eu não sei porque eu acordei com essa animação na cabeça de como domar o seu dragão. Acho que eu vi essa animação com a minha filha no final de semana, e aí vários insights ali, né? Você acabar no final com aquele nerd que faz uma mudança ali naquele ambiente com base na experiência, e aquele grandão que era responsável lá por aquele negócio antigo, pesado, né? Dando feno lá para o dragão do nerd. Então, assim, as empresas grandes hoje podem amanhã estar nessa posição de alimentar o nerd popstar com feno. Então, assim, um pouco de humildade, ousadia, coragem, correr riscos. Acho que
É importante lidar bem com os riscos. Isso numa empresa estatal é um pouco difícil, porque a gente tem toda uma programação com base em indicadores, aquelas coisas bem dentro de uma métrica, sempre buscando uma mudança incremental, e que às vezes é incompatível com o risco. Então você tem que saber trabalhar com essas duas realidades dentro da empresa. O desejável fosse que elas nem se comunicassem, de certo modo, né? Mas assim, não é possível, mas ter essa visão de que a qualquer momento, por qualquer razão, alguém surja com uma ideia que pode inviabilizar totalmente o nosso negócio. Então, é preferível que a gente saiba, tenha humildade para enxergar, faça uma autocrítica como gestor e como empresa, né, dentro da sua posição no setor, e se busque sempre o reposicionamento. As peças já estão aí, né? A gente tem que estar antenado, as coisas já estão acontecendo. E, de repente, vira uma chave e a gente se torna aí um gestor de ativos, ponto final, acabou. E não uma empresa que ilumina, né, a vida de todas as pessoas, como eu mencionei lá atrás. Então, numa palavra, acho que é humildade. Sensacional, Pedro. Humildade, cara. E aí é legal fazer uma conexão com o Fórum Econômico Mundial, né? Depois a galera pode pesquisar um pouquinho. O Fórum Econômico Mundial, ele reúne regularmente características que, teoricamente, são esperadas das empresas para os seus profissionais, para que sejam características coerentes com aquele momento do mundo, né? E então eles lançam um ranking das características comportamentais, não só comportamentais, mas características de conhecimento, né? E também soft skills. E sempre aparece lá o trabalho em equipe, gestão de pessoas, pensamento complexo, mas a gente não vê nessas listas, de maneira tão objetiva, a humildade, ou ainda a coragem, a ousadia. Talvez elas estejam ali por dentro de outras características, mas talvez deixar isso explícito é um excelente recado. E aí, Pedro, como é que você vê, inclusive para alimentar essa visão de inovação, essa necessidade de experimentação, como é que você vê isso somado à diversidade? Ter um time cada vez mais diverso contribui, estimula esse modelo de pensamento, como a própria Viviane Silva comentou aqui, pensar fora da caixa. Quanto essa diversidade é algo estratégico para apoiar nesse modelo de construção de um novo negócio na era digital? Fundamental, né, Vitor? Fundamental. Acho que a gente está falando de experiência, né? De visão de mundo. O mundo, ele não é binário, ele é um mundo multifacetado, com múltiplas visões. As pessoas são diferentes, são diversas, e você trazer essa diversidade para dentro do negócio, você falou de pensar fora da caixa. Acho que, no fundo, a gente sempre está dentro de uma caixa. Então, é bom você reunir várias pessoas, cada uma numa caixa e contribuindo, né? Você mudar a sua visão a partir de outra caixa. Você vê as coisas a partir de outra caixa. Porque dentro de uma caixa você sempre vai estar, né? Seja uma caixa de inovação ou uma caixa, sei lá, de visão. E acho que a diversidade é importante, você trazer todo esse caldo para dentro da empresa, isso tem que permear os conselhos de administração, as diretorias, os times de inovação, principalmente os times de inovação, porque ali você precisa de sempre alguém que desafia o senso comum. E às vezes essa pessoa que desafia o senso comum não é uma pessoa como você, é uma pessoa diferente. Aí vem a questão da humildade, né? Quando você tem essa pessoa que desafia o senso comum e você é humilde para entender, bingo, é isso, é eureka, né? E vamos juntos, eu acho que isso é fundamental. Senão você fica com uma visão meio chapada das coisas, das soluções e do mundo, né? Isso acho que não é desejável em nenhum aspecto, principalmente dentro de uma empresa que quer inovadora, né? Que se quer inovadora. Quando essa visão fica chapada, para-se de aprender, né? E a gente está falando tanto desse lifelong learner, continuar o aprendizado, né? Não ser unstoppable nesse conceito de aprender e continuar aprendendo. E é fundamental a gente desenvolver isso. Quando a gente fala das caixas, né, um insight que me bateu te ouvindo aqui as caixas são importantes para o ser humano porque elas são rótulos que ajudam a gente a muitas vezes nem pensar no que fazer. Fazer, é algo conhecido, né? Mas justamente a inovação pode ser promovida
pelo encontro de múltiplas caixas, porque através das diferentes é que você aprende, né? Então as diferenças geram o aprendizado, e aí é necessário ter a humildade e a capacidade de aceitar o diferente, né? Esse é o grande desafio da mudança de mindset. E aí o Gabriel Aleixo trouxe aqui uma pergunta que eu acho legal a gente explorar um pouquinho também. Ele trouxe assim, gostaria de perguntar como é medido o sucesso dos projetos de inovação. Pergunta bem legal aí, Gabriel. Obrigado. E aí, Pedro? A gente tem, mencionei contigo que a gente tem um programa bem azeitado que tem, não vou dizer que tem critérios, né, mas a gente tem, é muito da percepção, a gente faz os MVPs, né, aquela pivotagem dos projetos, mas é mais como ele agregaria ou como ele mudaria, o quão ele agrega valor para a empresa, né, de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, ou o quanto ele agregaria uma mudança em determinada área do negócio. Acho que isso é o principal. Por isso que a gente trouxe a ajuda externa, para nos ajudar a entender isso, que são os Venture Builders, né, que eu comentei no início. Então, eles dão um ajuste fino nessa maneira de ver o negócio, de entender como que aquilo pode te ajudar, porque são mais de 500 projetos que a gente teve aqui ao longo desses anos. É muita coisa. E como todos eles chegaram como projetos, você, às vezes, naquele momento, ele não tenha sido, até por uma questão de maturidade, de você avaliar aquele projeto, o momento da vida da empresa, o momento da economia. Talvez um ótimo projeto tenha ficado na gaveta, né, por essa questão conjuntural. Então, você trazer alguém com essa visão que te ajuda e te ensina também a olhar, a gente consegue medir, né, para usar a expressão que foi utilizada, medir melhor qual projeto. Mas ele tem toda uma metodologia envolvida, mas no fim do dia é aquele que toca mais assim, o senso de mudança mesmo das pessoas, né? Tanto que a gente faz aqui no final uma votação aberta de alguns, é bem interessante. É mais a experiência. Nenhum deles ainda virou um negócio aqui, estão ali já para virar, mas é mais na percepção, né, na experiência. E é legal que você vai descobrindo, inclusive, o que medir a partir desses experimentos, né? E como medir. Tem de todo modo aí, né? Cadê? O Gabriel tem algumas práticas que podem ajudar nesse processo, como você medir o quanto você está alcançando o teu propósito a partir desses experimentos. Você pode criar alguns objetivos-chave utilizando técnicas e abordagens como OKRs, que é uma abordagem criada pela Intel para ajudar você a definir objetivos e resultados-chave. Então, você pode criar iniciativas que têm características de inovação para apoiarem o alcance daqueles objetivos, né, e medir isso através de indicadores, números, de maneira bem clara, bem realista. Então, hoje tem algumas alternativas para isso. E aí, Pedro, tem mais um ponto. A gente está fazendo aqui a transmissão simultânea, né? LinkedIn, YouTube, então, as cross-plataformas. E o Leandro Giardini, lá no YouTube, trouxe uma questão aqui para a gente também. Gostaria de saber qual a realidade nesse mercado, Pedro, que trabalha com um assistente virtual inteligente, ou seja, inteligência artificial. O quanto o uso da inteligência artificial tem sido praticada no mercado de transmissão, produção, transmissão de energia elétrica. Muito incipiente, mas no nível de despacho, né? A gente tem algumas iniciativas de atendimento de ocorrências internas, com atendimento virtual. Inclusive, foi um dos projetos aqui do Inova Furnas, né? E talvez na distribuição isso seja mais presente. A gente está no meio da cadeia, né, da geração e da transmissão, que vai para a distribuição, que vai para o consumidor final. Mas a gente tem muito atendimento virtual na base do despacho, na base da programação,
mas com o consumidor mesmo, só o consumidor interno para atendimento de ocorrências, de chamados, que a gente chama aqui. Mas tem um campo vastíssimo, com a varejizador, um campo vastíssimo para desenvolver. Ou seja, as oportunidades estão aí, né? Vamos explorá-la e espero ver cases e processos que demonstrem toda essa inovação que estão sendo construídas aí também, especificamente em Furnas. Eu vou trazer uma aqui do Marcelo Pinheiro, que justamente é o superintendente de tecnologia de Furnas. Um abraço aí, Marcelo. E ele trouxe aqui o seguinte: como a tecnologia pode apoiar a mudança cultural da estrutura, né, da organização. Acho que aqui dá para a gente fazer uma tese de mestrado falando sobre isso, né? Quanto a tecnologia pode suportar. E aí, Pedro, qual é a sua visão, sua opinião a respeito? Assim, tudo isso a gente está falando, né, tirando aqui a questão, né, de eu estar usando aqui, é um paradoxo, né? Eu estou fazendo uma live aqui por meio de um iPhone, né? Que denota que assim, a gente ainda tem muito que desenvolver na base da infraestrutura do país, de redes, de transmissão, enfim. Mas como ela pode ajudar na gestão? Ela pode ajudar, e já tem ajudado muito, né? Aqui, a empresa, principalmente na área, eu vejo assim, eu sou advogado, né? Eu vejo um campo vastíssimo na área do direito. A gente ainda tem vários problemas na área de direito, na área de aquisições, na área de formação de preço, na área de comercialização, na área de certificação. Então, tudo isso faz parte da transição do setor, da transição do modelo de gestão e baseado na tecnologia. Então, a pergunta do Marcelo é muito oportuna porque ele é uma pergunta de iniciado, né? Ele sabe que a gente tem atuado, e o Marcelo é um grande promotor disso, junto com a gente tem um time fantástico aqui, Marcelo, Tiago, Ana Cláudia, enfim, o pessoal do jurídico também, envolvido lá, o Felipe, todo mundo buscando o Alcides lá, o Medina na área de suprimentos, buscando a aplicação de tecnologia para melhorar, para enxugar, para tornar mais assertivo, para que as coisas sejam feitas dentro de um frame adequado, seguro, eficiente, ético. Então, a tecnologia ajuda muito porque ela não faz esses julgamentos, né? E não tem conflito de interesses com a tecnologia. Ela é tecnologia. Então, a gente consegue eliminar uma série de vieses, uma série de problemas que acontecem no meio do caminho. Então, ela pode ajudar e tem ajudado e vai continuar ajudando muito. A gente sabe que tem os limites éticos da aplicação de tecnologia, mas é algo inevitável, né? É algo que já faz parte do negócio, é algo que se busca, né, em termos de inovação. Então, fantástica pergunta e com esses exemplos aí, eu acho que a gente já tem uma visão de como ela pode ajudar na gestão. E a tecnologia muitas vezes chega e não pede permissão, né? Se a gente for parar para lembrar aí, alguns anos atrás, o que seria? Você, por acaso, hoje está no smartphone, participando dessa live aqui com a gente. Agora, uns anos atrás, smartphone não quer, né? Ninguém ligava para isso, mesmo porque talvez não tinha uma previsão do quão relevante isso poderia se tornar, mas hoje o smartphone, por exemplo, pode ser a extensão do corpo de algumas pessoas. Eu brinco que um smartphone pode ser um órgão do corpo humano para alguns. A pessoa, sei lá, sai de casa, esquece o smartphone, ela volta para buscar, porque ela não pode ficar sem. O telefone se tornou um instrumento não somente de conexão e ligação, mas ele é um instrumento de trabalho. Eu brinco que o telefone, ele até liga, mas ele tem muitas outras coisas mais importantes primeiro para se fazer, né? E isso foi um hábito criado, né? Um hábito construído. Então a tecnologia ela vem moldando comportamentos da gente, e isso é fundamental ter essa consciência, já que a gente vai conviver cada vez mais com a tecnologia daqui para frente, né? E Pedro, a gente está chegando aqui no momento de encerramento e o Tiago veio aqui para acompanhar esse momento com a gente. Vou passar aqui o bastão para ele, Tiagão. Muito bom, gente, ótimo bate-papo, assim, muitos elogios nos comentários todos aqui. Victor mandou bem, já trazendo algumas perguntas, nem precisei voltar com as perguntas.
Pedro, eu queria trazer, na verdade, pedir sua consideração rápida sobre um tema, né? Até passei na abertura, que não tinha como não falar na live de hoje, né? Eu sou embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil também, e uma das coisas que a gente vê é a chegada pesada dos veículos elétricos, né? E como o trabalho de Furnas, né, envolve muita distribuição em massa de energia elétrica, você acredita que a gente está cada vez mais abrindo portas para a eletrificação de frotas? O futuro é sustentável quando o assunto é 4 rodas? O que você acha? Acredito que sim. A gente sabe que até a bateria chegar no carro tem um caminho duro, né? Quando a gente fala das origens lá das baterias, melhorando esse processo. Mas a gente quer estar nesse negócio também, talvez não no carro, talvez na fonte, talvez no serviço, né? Então a gente está pensando nisso também, acho que veio para ficar, é uma realidade, né? Já presente, já tem outras empresas do setor, inclusive com anúncio, já fazendo parcerias com empresas aí de produção de veículos elétricos, né? E de alguma maneira a gente vai estar nesse negócio, sim. Talvez numa posição mais estratégica, posso dizer que a gente já até está no negócio, mas... isso que eu ia falar, já está. Pluga o carro na tomada lá, já está no seu negócio, já está puxando essa energia aí mais bacana. Quis trazer porque parte do bate-papo aí, falando muito de inovação, transformação digital, não tem como não conectar isso e não falar, né, de tecnologia. Então, o Vitor trouxe isso muito bem. Pessoal, odeio ser o portador de más notícias, o bate-papo está muito bacana, porém, estamos aí conscientes do tempo, quase 1 hora de live. Queria agradecer os dois pelo bate-papo de altíssimo nível no Intox Digital hoje. Iniciando pedindo, então, considerações finais do Pedro para a nossa audiência aqui do LinkedIn do YouTube de hoje, Pedro. Legal, Thiago. Eu queria agradecer o Vitor, né, pela oportunidade. O Vitor é um parceiro aqui, tem inspirado aqui o time com as nossas parcerias aí por meio da Veritas. E ele falou uma coisa que eu queria talvez trazer uma visão não antagônica, mas complementar, né? Que a gente é um aprendizado constante, né? Mas acho que sim, mais importante do que a gente aprender a aprender, né? É aprender a desaprender. Então, essa que é a grande, acho que é a grande sacada. Você começar a falar, poxa, as coisas já não são mais, né, como eram antigamente. Então, eu tenho que rever uma série de coisas que eu incorporei, zerar aquilo, reprogramar, dar um reboot e começar de novo. Então, assim, isso faz parte do aprendizado, mas desaprender, né, você deletar aqueles arquivos que já não tem mais utilidade ali para a sua vida pessoal, para o seu negócio, para as suas relações, isso também é um desafio. E conexões, né? Acho que cooperação, acho que tudo isso aqui faz parte de uma comunidade de cooperação, de um ecossistema de cooperação. Acho que a gente cresce assim. O Brasil precisa disso, as empresas precisam disso, as pessoas precisam disso, os profissionais precisam desse ambiente para poder se desenvolver como profissionais. Então, fico aí feliz e muito agradecido, aí, honrado aí com o convite. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela participação, por ter aceitado vir aqui trazer todo esse seu conhecimento e também a perspectiva, né, de uma das maiores empresas do Brasil aqui para dentro do Intox Digital, hoje powered by Verity. Um grande abraço aí para toda a equipe da Verity, que sempre traz para a gente aqui altos nomes para a gente estar falando de digital, de transformação digital, de inovação, tecnologia. Agradecer também o Victor, que mandou super bem aqui no nosso bate-papo. Se me permite, antes da gente encerrar, queria aproveitar para lembrar a todos que estão conectados aí, não deixem de compartilhar a live, curtir a live também. Siga o Intox, pessoal, no YouTube e no LinkedIn, só digitar Intox com ponto, né, e seguir aí todo dia conteúdo exclusivo para vocês, gratuito, para que vocês possam estar ligados em todas as tendências. E rapidamente aqui, queria fazer um recap, né, as últimas lives para vocês. Então, hoje, né, tivemos aqui com o Pedro Brito, diretor, presidente de Furnas. Tivemos também, há 2 dias atrás, aqui com o Marcelo Zenkner, da Petrobras, diretor executivo de governança e conformidade. Fizemos uma live sobre integridade, foi muito legal, pessoal. E olha que legal, amanhã, dia 22 de outubro, recebo aqui o José Mário Ribeiro, CEO da DIC, né, Soluções de Pagamentos. A gente vai falar transformações de meio de pagamentos
E o Pix, um assunto muito quente, tenho certeza que todo mundo já recebeu algum banner de algum banco pedindo para cadastrar o Pix. Então, para quem não sabe o que é, quer conhecer mais, vem amanhã nessa live super legal, que vai ser o Intalks Money. A gente vai estar falando, então, sobre essa solução de meios de pagamento e Pix. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Victor, muito obrigado. Parabéns aí pelo bate-papo. Vou passar um videozinho aqui, passar algum dos comentários aí para todos vocês verem. Valeu, gente. Valeu.